O Cultura Nativa essa semana traz mais um Que História é Essa? E que hoje vai falar de um fato muito interessante que aconteceu aqui em Guarapari no ano de 1769, que foi a República Negra, como foi descrita por um viajante austríaco chamado Maximiliano de Nouviède. E agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa república. Provavelmente todo mundo que estuda ou que estudou já ouviu falar de revoltas escravas no Brasil. A mais conhecida de todas, a Revolta dos Palmares, que formou o Grande Quilombo dos Palmares, onde foi o rei, o Zumbi, que até hoje é festejado e comemorado dentro da história brasileira. No Espírito Santo, a revolta mais conhecida foi a de Queimados, que aconteceu no século XIX, na Serra. E por acaso, alguém sabia que em Guarapari houve uma das maiores revoltas escravas da história do Brasil? Pois é, em Guarapari, no ano de 1769, morreu um padre chamado Antônio de Siqueira Quental. Esse padre ele era um rico proprietário aqui na vila e possuía duas enormes fazendas, uma delas com 417 escravos e outra com 295. A fazenda do Engenho Velho, aquela que a gente viu lá na Machina, e a fazenda do Campo, situada aqui perto de Perocão. Quando esse padre faleceu, os escravos das duas fazendas se rebelaram e pararam de trabalhar. Não ficou ninguém para tomar conta deles e eles eram quase 1/3 da população da vila de Guarapari. Imagine, Guarapari tinha aproximadamente 3.000 habitantes nesse período e esses escravos eram quase 1.000. Então significava um número muito grande de pessoas. Eles adotaram o hábito de colher alguns óleos e resinas das matas e comercializar com a vila. Isso prova então que existia uma convivência pacífica entre os moradores da vila, os brancos livres, e esses escravos revoltosos que viviam nessa chamada República Negra. Isso também é curioso, porque as demais regiões que a gente conhece, esse tipo de movimento, formam quilombos. E geralmente os moradores dos quilombos são bravos, brigam com as pessoas, atacam, matam, o contrário daqui de Guarapari. Aqui em Guarapari o pessoal era festivo, gostava de receber visitas, se dava bem com o pessoal da vila. Essa é a grande diferença que existe entre essa República Negra e os demais quilombos que existiram no Brasil. Quando o padre Quental faleceu, em 1769, começou também uma briga pela herança dele. Apesar dele ser padre, ele tinha uma filha que vivia em um mosteiro lá em Portugal. E ela questionou a herança do pai. Houve uma briga judicial que se alastou até quase a metade do século XIX, quando a Fazenda Real da Coroa Portuguesa confiscou essas fazendas como propriedades da coroa. Esse foi o Que História é Essa? Para o Cultura Nativa. E daqui uns dias eu falo mais sobre esses escravos.